secretário terá 1 minuto para fazer a pergunta ao Dr. Roberto, para que ele possa fazer a resposta. Dr. Roberto, para mim é indiferente. O senhor prefere que eu vá até lá? Não vejo problema, pode ser. Pode ser. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, ao tempo que estendo os meus cumprimentos aos demais vereadores e todos aqueles aqui que hoje se encontram nesta augusta casa. A minha vinda até a Câmara de Vereadores de Blumenau, certamente é para tratar de uma questão que me deixa bastante preocupado. Afinal de contas, hoje nós contamos com 12 adolescentes em conflito com a lei, adolescentes infratores, internados no CASEP de Blumenau. Penso também que essa questão que envolve os atrasos salariais é algo recorrente. Afinal de contas, no mês passado, nós tivemos um atraso dos repasses financeiros feito pela Secretaria de Estado de Cidadania à ONG APRAT, e isso gerou um certo caos em relação à administração do CASEP. Tivemos que transferir todos os adolescentes até que a situação se normalizasse. Penso também que esse mês será praticamente idêntica esta situação. Em resposta à pergunta do nosso nobre amigo e vereador Jefferson em relação à chamada dos mais interessados nesse assunto, que sem sombra de dúvida são os servidores daquela unidade, o que me causa estranheza é que o requerimento foi feito à secretária de Estado e ao presidente da ONG. E ele, sim, certamente, por ser um dos maiores interessados, deveria estender a todos os empregados daquele CASEP. Mas, enfim, gostaria de dizer que no mês de janeiro houve o atraso em relação ao repasse financeiro por conta de uma reformulação do convênio que foi firmado entre a ONG e a Secretaria de Estado para garantir a melhoria das condições dos adolescentes e também dos empregados que lá atuam. De que forma que isso foi feito? Foi feito um estudo em conjunto, o DEASE, que é o Departamento de Administração Socioeducativa, com controle interno da Secretaria e setor jurídico. Hoje, uma unidade socioeducativa como aquela necessita contar com uma série de funcionários, desde advogado, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, para compor a equipe técnica, sendo que esta é uma das exigências da lei do SINASE, né, a Lei 12.594, e, além disso, também um número estipulado em lei de agentes socioeducativos para administrar a unidade e fazer a custódia dos adolescentes. Como isso envolveu uma majoração nos valores dos repasses, né, houve um impacto financeiro, o grupo gestor do governo do Estado teve que realizar um estudo de caso em relação a esse novo convênio. No que isso resultou? No atraso dos repasses. Para não prejudicar as unidades e também a sociedade civil, no que diz respeito à insegurança, nós realizamos, por meio de nota manual, o pagamento das unidades, do qual eu, na condição de ordenador primário, fico responsável por toda e qualquer prestação de contas das ONGs que administram o nosso sistema socioeducativo. Isso foi feito, porém é um trâmite não usual e que prejudica o sistema do governo do Estado, chamado SIGEF. Como esse mês houve a necessidade de regularizar essa situação por meio do sistema, a Secretaria não vai mais pagar por meio de nota manual. Então, o atraso se justifica por conta disso. Em conversa com o setor financeiro da Secretaria de Justiça, nos foi dito que na próxima semana, após o feriado, se efetivará a questão que envolve os pagamentos, não só para Blumenau, como para Joinville e demais unidades. Pude observar também, no requerimento, a questão que envolve ali a reivindicação
no que diz respeito à infraestrutura. É de nosso conhecimento também que a unidade ela realmente necessita de uma reforma estrutural, e através desse estudo que foi feito e deste novo convênio firmado com a ONG, existe uma cláusula expressa que possibilita que a ONG realize esses reparos, desde os quartos dos adolescentes, banheiros sanitários, pintura, né, e até mesmo a aquisição de materiais que sejam necessários para a administração. Porém, existe também uma outra reivindicação específica, que é a criação de uma nova sala para o corpo técnico do CASEP. Isso, sem sombra de dúvidas, por se tratar de uma construção e que, com certeza, vai envolver um número maior de recursos financeiros, quem vai ter que realizar esse trabalho é a Secretaria. Na próxima semana, estaremos entrando em contato com a Secretaria Regional aqui de Blumenau para que encaminhe os técnicos, engenheiros e arquitetos, para fazer o levantamento para que possamos realizar a descentralização de valores. Por que na semana que vem? Porque imaginamos e pensamos que agora a questão prioritária, de fato, é sanar esse problema que envolve o pagamento dos funcionários do CASEP de Blumenau. Estou à disposição para qualquer questionamento, ao tempo que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo. Obrigado por enquanto, Sr. Roberto Augusto Carvalho Lages, diretor do Departamento de Administração Socioeducativa da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Eu abro a inscrição aos vereadores que queiram fazer perguntas com tempo de até 1 minuto. Vereador Jefferson. Mais algum vereador? Vereador Célio Dias. Vereador Fábio Fiedler. Vereador... Mais algum vereador? Vereador Zeca Bombeiro. Quero lembrar, mais algum vereador? Vereador Vanderlei. Mais algum vereador? Inscrições encerradas, então. Vereador Jefferson, quero lembrar ao senhor e todos os vereadores inscritos que as perguntas têm que ser relativas ao tema e são perguntas direcionadas ao representante aqui da Secretaria. Vossa Excelência tem o tempo de até 1 minuto. Presidente, o representante da Secretaria, Roberto, agradecer a vinda aqui. Fazer algumas considerações e uma pergunta. Primeiro, porque o CASEP é de responsabilidade do Governo do Estado. Essa é a responsabilidade. É da Secretaria de Vossa Excelência. Hoje, a situação do CASEP com essa ONG é gravíssima. É gravíssima. Primeiro, porque virou rotina a greve dos servidores, que não recebem. Salário atrasa 2, 3 vezes por ano, mais de 30 dias. Rotina. A situação do CASEP, no que diz respeito à vigilância sanitária, à segurança de quem trabalha lá, é catastrófica. Catastrófica. Agora, estão parados de novo. Estão lá parados. Parado lá, o CASEP está lá parado, em greve de novo. Eis que essa ONG, ontem ou hoje pela manhã, liga para a Polícia Militar e faz uma denúncia que os funcionários do CASEP, junto com os adolescentes que sofrem as medidas socioeducativas, estavam fazendo uma rebelião. Hoje, acontece que, para concluir, presidente, acontece que a Polícia Militar, inclusive, vai fazer denúncia crime. Eu só pergunto uma questão. O que o governo do Estado vai fazer para resolver o CASEP? O que vai fazer para resolver o CASEP? Só essa pergunta basta e obrigado por ter comparecido aqui no plenário. Senhor Roberto. Bem, gostaria de dizer que todos os apontamentos feitos pelo vereador Jefferson, de fato, sem sombra de dúvidas, o senhor está coberto de razão. Como eu bem disse aqui no princípio da conversa, esses atrasos vêm sendo recorrentes. Porém, existe a necessidade aqui de eu dizer que muitas das vezes, para não dizer praticamente todas, em que envolvem esses atrasos, a responsabilidade foi por parte da ONG, no que diz respeito
a prestação de contas que vinha equivocada e o sistema do governo do Estado, que é o sistema CIGEF, não aceitava. Então, nós nos reunimos com a ONG APRAT para chegar num consenso e ver qual o real motivo, o porquê que essas questões ainda se arrastavam. E, diante do que foi alegado pela ONG e pelo Estado também, houve a necessidade de fazer o estudo do novo convênio, possibilitando, assim, a ONG trabalhar com recursos dignos de um pagamento de um funcionário e até mesmo possibilitando reformas na unidade. Blumenau, hoje, as instalações do CASEP, eu concordo que realmente são precárias, né? Mas no cenário socioeducativo, pelo Estado, ainda existem outras unidades em situações ainda piores. Em específico, o CASEP de Blumenau, o governo do Estado, juntamente com a Secretaria Regional de Blumenau, estará realizando um estudo, um levantamento, para ver o que há de necessidade para que haja reforma. Outra situação também que me causou estranheza é que, perto de sanar aquela questão que envolveu o pagamento do mês passado, houve burburinhos de que a vigilância sanitária estaria interditando o local. Isso não aconteceu. Por isso, vai haver a precaução da SDR, em conjunto com o governo do Estado, em acionar a vigilância e levar ali, por meio do rol de documentos e exigências feitas, esse levantamento para posteriormente realizar a obra. Realmente, isso não se faz do dia para a noite, mas os estudos já vão começar a ser feitos. Eu penso que realmente a questão aqui hoje, que é prioritária, é o pagamento dos funcionários e a normalidade na instituição, garantindo assim os direitos dos adolescentes que lá se encontram, né? Obrigado, senhor Roberto. Vereador Célio Dias, Vossa Excelência também dispõe de tempo de até 1 minuto para formular a sua pergunta. Na verdade, presidente, não seria nenhuma pergunta. Seria aqui até um elogio, né, à secretária da Deluca, que é uma secretária, nós sabemos, do PMDB, que fez um bom serviço à frente da Secretaria da Cidadania. E temos alguns resultados aqui na nossa região. Está aí a construção do presídio, né? Sabemos que o nosso presídio vive uma situação de calamidade, mas durante o seu mandato como secretária tem feito aí um bom trabalho junto à secretaria. Prova disso que se elegeu deputado estadual pelo PMDB, vereador Beto Tribes, né? Tem feito um bom trabalho. Eu gostaria só aqui de externar, né? E eu sei que essa situação do CASEP, ela vai conseguir resolver, só precisa de um pouco de paciência. Obrigado, vereador Célio. Vereador Fábio Fiedler, Vossa Excelência dispõe de tempo de até 1 minuto para formular a sua pergunta. Obrigado, presidente Mário. Eu gostaria, doutor Roberto, lhe agradecer primeiramente pela presteza, né, de ter vindo aqui pacientemente responder o requerimento do vereador Jefferson, que apontou algumas questões que merecem sim ser levantadas. Nós precisamos eleger como prioridade, bem falou aqui o vereador Célio Dias, né, os trabalhos da secretaria, que no meu ponto de vista, tanto por parte da deputada Ada quanto por parte do governador recebem sim prioridade, né, no governo. O problema é que realmente a defasagem é histórica em relação às unidades do CASEP, as dificuldades também são históricas, e o primeiro passo para que a gente consiga resolver o problema é ter a consideração com a comunidade de peito aberto, vir fazer as colocações, né, mostrar as dificuldades e colocar à disposição para resolver. Então, queria primeiramente lhe agradecer e lhe parabenizar pela iniciativa de ter vindo aqui fazer esta colocação. E, dentre este novo, para encerrar, presidente, dentre esse novo convênio que está sendo reformulado e estudos, quais são as prioridades de desenvolvimento lá do CASEP, além da que o senhor já levantou do pagamento, da necessidade de melhorar o pagamento dos funcionários em si, que é o convênio com a ONG? Existe a necessidade por parte da secretaria no que diz respeito ao abastecimento e manutenção de toda a unidade socioeducativa.
Isso envolve o quê? Alimentação, medicamento aos adolescentes e, acima de tudo, aquilo que preconiza a Lei Nacional do Sistema Socioeducativo, que é justamente aquilo que eu havia falado em relação ao número de funcionários necessários. Existe um quadro mínimo, né, que cada unidade tem que compor para poder tocar essa unidade. Então, essa reformulação do convênio foi feita justamente para poder seguir os parâmetros, né, dar andamento àquilo do que a lei estabelece. Então, eu acredito que realmente vai haver um grande avanço nesse sentido. Outra situação que também me preocupava em relação a Blumenau era da rotatividade dos educadores que lá atuavam. Em que sentido? O valor que era percebido pelos educadores era muito inferior àquilo que percebe hoje um agente socioeducativo do Estado. E com a reformulação do convênio, que eu friso aqui, já foi feita, inclusive no mês passado, a ONG Aprate já recebeu a primeira parcela reajustada do convênio. Tá? Então, eu acredito que agora o agente socioeducativo que venha a trabalhar no CASEP, ele vai poder criar, além do vínculo empregatício, uma permanência aí maior na unidade por conta do salário que vai ser bem pago aquele servidor, além das demais categorias que nós contamos lá. Só gostaria de frisar aqui mais uma questão, é que eu estou à frente do sistema socioeducativo desde o ano de 2011. E eu sei da batalha da secretariada de Luca, que quando pegou o sistema para tocar, principalmente o sistema prisional, a situação era bastante precária. As instalações eram fora do comum. O estado de Santa Catarina estava no ranking aí do 4º lugar das piores instalações do sistema prisional e socioeducativo. E eu gostaria de dizer também que existe um plano de ação de reforma e construção das unidades socioeducativas. Isso vem acontecendo. Tá? Segundo o plano de ação, o CASEP de Blumenau está como prioridade para o ano de 2015, por isso que eu posso garantir aqui que a reforma vai acontecer, da mesma forma que no ano de 2014 nós reformamos a Casa de Semi-Liberdade também aqui da região de Blumenau. Vereador Zeca Bombeiro, se confere aqui, vereador Vanderlei retirou sua inscrição, né? Então o vereador Zeca Bombeiro é o último a fazer a pergunta no tempo de até 1 minuto. Vereador Zeca. Bom, Roberto, em primeiro lugar eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua vinda aqui, e quero dizer para o amigo, como o esforço da ADA de Luca e do governador, o CASEP de Blumenau está longe para ser ruim, porque é pior do que péssimo, tá? E outra coisa, quero fazer uma pergunta para o amigo, e esclarecimento também, que aumentou o número de jovens infratores, você sabe disso, certo? E o jovem, você sabe que não é preso, não é detido, você sabe muito bem disso, certo? O jovem é repreendido, não é isso? Ele fica repreendido. O que acontece? Hoje, de cada 100 ocorrências, 80 envolvem menores. Já não tem mais espaço, não tem mais lugar para esses menores. Você frisou muito bem aqui, os próprios instrutores lá não são capacitados, não são devidamente orientados para atender esses menores. A gente sabe que de cada 100 menor, só 30 volta, é isso? Só 30% volta a cometer o delito, certo? Mas, na verdade, nós temos que ter um local melhor estruturado, tem que tirar de lá, a comunidade quer que saia de lá, que seja num local mais amplo, viu, Jens, viu, Ivanates? Que seja colocado em um outro local. E em 2011, você estava lá, em 2012 já foi prometido isso para nós. Eu era vereador em 2012, já foi prometido que iria ser melhorado, iria ser feito melhoras, iria ser feito melhorias, iria ser capacitado os instrutores, iria ter viatura, não ia faltar gasolina para viatura, porque nem gasolina não tinha, agora nem salário nem alimentação não tem. Quer dizer, a situação precarizou ainda mais. Seu amigo está lá desde 2011, só um minutinho, Mário. Seu amigo está lá desde 2011, em 2012 era para ter sido melhor, e piorou. E vai piorar muito mais com o número do aumento de delitos dos jovens. Obrigado, vereador Zeca. Senhor Roberto. Em resposta ao vereador, eu gostaria de dizer o seguinte: esse aumento do número de atos infracionais cometidos por adolescente é justamente aquela sensação de impunidade que a comunidade fica em saber que um adolescente ele é apreendido, muitas vezes encaminhado até a delegacia, e quando se depara com a falta de vaga no sistema, o adolescente é solto novamente. Por isso, da reincidência. Isso, de certa forma, poderia estar sendo combatido se o CASE de Joinville, que atende toda a região norte, estivesse trabalhando na sua capacidade máxima, que seria de atender 70 adolescentes.
Nós encaminhamos um expediente ao governador do Estado, que inclusive está na mesa do grupo gestor para aprovação, para que seja contratado o maior número de efetivos por meio de processo seletivo, para atender o CASE de Joinville e assim nós ocuparmos a capacidade máxima. Feito isso, serão mais vagas oferecidas, inclusive, aos adolescentes aqui de Blumenau, que deveriam permanecer no CASEP apenas por 45 dias. Em razão da falta de vaga, em parceria com o juiz da Vara da Infância, o Dr. Álvaro, aqueles que cometem atos mais gravosos, eles permanecem no CASEP para não ter que ser submetido a outra medida em meio aberto ou solto. Então, essa realmente é uma luta. Friso aqui mais uma vez que as promessas que foram feitas em 2011 e 2012 dependiam de orçamento disponível para isso. Por isso também da necessidade de planejamento e estudo para abarcar toda essa situação que estava bastante precária. E agora feito o novo convênio, eu acredito que gasolina não vai faltar, alimentação não vai faltar, desde que regularize o sistema. Estamos sofrendo agora para que isso não venha mais ocorrer nos meses que ainda virão. Senhor Roberto, se tiver mais algum esclarecimento a fazer, ainda tem essa possibilidade. Caso contrário, quero agradecê-lo pela oportunidade de estar conosco. Gostaria de agradecer aqui a preocupação de todos os senhores, né? Estaremos sempre nos colocando à disposição para eventuais dúvidas. Espero também que depois que o sistema venha a ter uma nova cara, que os senhores nos ajudem a divulgar esse trabalho, que muitas vezes fica repreendido. Tá? E me comprometo aqui que até a próxima semana, depois do feriado, essa situação que envolve o pagamento dos funcionários estará resolvida. E também quero que a Câmara de Vereadores nos ajudem e nos solicite informações e nos cobrem a respeito da reforma do CASEP que vai acontecer. Aqui ficam os meus agradecimentos. Meu muito obrigado. Ouço pela ordem, vereador Célio Dias. Presidente, eu sugiro que a mesa diretora, que Vossa Excelência, encaminhe um ofício à secretária da Deluca, agradecendo a oportunidade dela responder um requerimento enviando um emissário seu aqui para poder sanar as dúvidas do vereador. Até porque isso é raro, né? Isso é raro. Eu, de vereador desde 2001, só vi isso acontecer uma vez. O vereador Vanderlei estava comigo, quando o secretário de Saúde veio, falou o que quis, depois foi embora, né, vereador Vanderlei? E agradecer essa oportunidade que ela nos deu de encaminhar ao seu diretor para que sanasse as dúvidas dos senhores vereadores. Obrigado também. Quero aqui, senhor Roberto, agradecer mais uma vez, senhor Roberto Augusto Carvalho Lajos, diretor do Departamento de Administração Socioeducativa, que veio aqui, fez uso da tribuna e do microfone. Talvez é importante destacar, nós tivemos aqui em Blumenau, essa semana, um caso, né, de uma adolescente que se envolveu na morte da própria mãe, né, e que o espaço dela, o local dela é o CASEP, até que seja definido a situação dela. Então, de fato, esse é um tema, vereador Jefferson, e aí tem que parabenizar o seu requerimento também, que nos provoca por várias vezes e que nos traz a reflexão por várias vezes, e é um assunto que eu, enquanto secretário, também já tive a oportunidade de vivenciar. Então, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de tê-lo aqui conosco, a oportunidade de prestar esclarecimento, não só aos vereadores, mas a todos também que nos acompanharam e nos acompanham pela TVL e pela internet. E quero dizer que acato aqui, pela ordem do vereador Célio Dias, estaremos encaminhando um ofício agradecendo aí a sua presença e a sua disposição junto a esta Câmara de Vereadores.